Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é destinado aos alunos do AZ, Colégio Vestibular de AZ aqui do Rio de Janeiro, mas como ele fica na área aberta do nosso canal no YouTube, obviamente outros estudantes podem ter acesso às informações e extrair alguma dica aqui que pode ser importante. Particularmente, o que eu vou dizer aqui se ajusta ou é, digamos assim, importante para aqueles candidatos a carreiras muito concorridas, em que cada detalhe na escolha pode ser decisivo. Bom, primeiro é interessante notar aqui algumas datas desse calendário do SISU do primeiro semestre. Do dia 6 ao dia 10 de janeiro, uma semana, segunda a sexta, existe o período de inscrições. E nesse período de inscrições, o estudante pode fazer quantas mudanças ele desejar. Agora, a última escolha dele, ou as últimas escolhas dele, no dia 10, que vão ser consideradas definitivas. As anteriores são provisórias, só para ele obter alguma informação sobre sua chance de passar, ou algo assim. Daqui a pouco eu vou explicar como funciona. Chama atenção também para o dia 13, a segunda-feira seguinte ao encerramento das inscrições, em que sai a lista da primeira chamada, ou seja, todos aqueles alunos que passaram nas universidades escolhidas. Há um período de matrículas e logo depois desse período existe o resultado da segunda chamada. Explicação simples, pessoal. Se uma carreira tem 50 vagas, foram chamados os 50 primeiros que se inscreveram naquela carreira, de repente, no período de matrículas, 20 desses candidatos não compareceram. Então, a universidade informa para o INEP, olha, sobraram 20 vagas e essas 20 vagas são oferecidas nessa segunda chamada aos próximos 20 candidatos. Reparem que não existe uma nova inscrição entre uma chamada e outra. A última inscrição acaba ali no dia 10 de janeiro. Finalmente, eu chamo a atenção de vocês para um outro período que vai do dia 27 de janeiro ao dia 7 de fevereiro, que é o período de inscrição na lista de espera. Atenção, o aluno, por exemplo, não passou, ou até em outras circunstâncias que eu já vou exemplificar, mas ele quer participar ainda da lista de espera. Nesse caso, ele precisa manifestar esse desejo. Não é alguma coisa automática e esse é o período para fazer isso, tudo dentro do site do SISU. Ok? Chama atenção para o fato de que esse é o calendário do primeiro semestre de 2014, mas você que está assistindo esse vídeo aqui um pouquinho depois, já pensando no segundo semestre, saiba que as informações de agora em diante provavelmente são as mesmas, mas as datas aqui que mudam um pouquinho, lógico, né? Bom, primeira informação geral aí para vocês. Ou primeira dica, na verdade, eu sugiro que todos vocês leiam no site do SISU as dicas todas sobre o funcionamento do sistema. Particularmente nesse menu aqui à esquerda, existem perguntas e respostas sobre vários conteúdos. Então, eu realmente acho importante que vocês leiam tudo que está disponível aqui, porque nesse vídeo eu não vou explicar alguns elementos que são básicos, são assim fáceis de entender. E acho que o mínimo, né, se a gente está querendo entrar na universidade, o mínimo que a gente tem que fazer é ter a informação completa sobre o funcionamento do processo de inscrições. Segundo, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que algumas instituições, na verdade hoje em dia a maioria delas, elas oferecem vagas nesse SISU agora apenas para o primeiro semestre. As vagas do segundo semestre são oferecidas depois, no SISU do segundo semestre. Esse é o caso aqui no Rio de Janeiro, da UFRJ, da UF e da Unirio. Quando vai ser esse SISU do segundo semestre? Não sabemos, o INEP demora um pouquinho a divulgar, então a gente tem que ficar ligado aí ao longo do semestre, enfim, que aparecendo nos meios de comunicação, no próprio site do AZ, a gente traz essa informação para vocês. Mas, voltando, então, para a maioria dos casos, as vagas são para o primeiro semestre agora. Os dois processos, tanto esse do primeiro semestre quanto do segundo semestre, eles são completamente distintos, completamente separados. O que isso significa? Por exemplo, um aluno, ele passou agora no SISU do primeiro semestre, se inscreveu, está matriculado, está cursando o curso X, ou não está cursando, tanto faz. E aí ele gostaria de participar de um novo processo seletivo, de repente para uma outra carreira, uma outra instituição na mesma carreira, no SISU do segundo semestre. Ele pode fazer isso, não há problema nenhum. Ele se inscreve, naturalmente, se ele passar para nova carreira e ou instituição,
e se matricular, ele abre mão da vaga anterior, não pode cursar, né, duas universidades públicas aí simultaneamente. E um último detalhe, eu já tinha falado disso, mas eu quero enfatizar bastante esse aspecto. As inscrições se encerram para esse SISU agora definitivamente no dia 10 de janeiro. Atenção, depois disso não há como mudar o que foi escolhido. Isso vai ser bem importante daqui a pouquinho. Segundo ponto assim, amplo que eu preciso comentar é sobre nota de corte. Primeiro, o que é nota de corte? Na verdade é uma expressão que a gente usa, não é uma nota definida preliminarmente por alguém, olha, para passar para esse curso você precisa ter tantos pontos. Não, essa é a nota do último classificado até determinado momento. Então, a primeira chamada, havia 50 vagas, com a nota desse 50º candidato. Essa é a nota de corte. Então, de ano a ano, isso pode mudar, depende do número de vagas, do desempenho dos alunos, né, de que candidatos querem aquela opção. Então, para exemplificar rapidamente aqui, imagine uma carreira que tem apenas 10 vagas. Ora, eu coloquei nessa tabela, numa posição crescente aí, alunos hipotéticos lá com seus nomes, suas notas no Enem, e vejam que eu coloquei algumas notas muito altas, não se assustem, foi só para dar um exemplo aqui positivo, notas muito altas, e aí a gente veria a situação na última coluna, classificado ou não classificado. Reparem que o último classificado é o 10º, afinal eu disse que seriam hipoteticamente 10 vagas. Então a nota de corte é desse último candidato, a vitória, 864 pontos e 45. Então é isso que a gente chama de nota de corte. Se desses 10 alunos, 2 não se matriculam, sobram 2 vagas que são oferecidas aos 2 próximos da lista. E aí a nota de corte vai baixar, né? Vai ser a nota da Ana Beatriz, 854 pontos, 80. Então, por isso que a nota de corte é dinâmica. Existe uma para a primeira chamada, depois para a segunda chamada e depois para as reclassificações. Bem, no caso do Enem, existe uma informação importante sobre isso. É o que se chama de nota de corte provisória. O que é isso? No dia 6 começam as inscrições. Aí os alunos vão lá, entram no site, fazem suas escolhas. Na virada do dia 6 para o dia 7, o sistema do INEP calcula todo mundo que se inscreveu, em cada carreira, em cada instituição, e aí coloca no dia seguinte, no dia 7, de madrugada, uma informação para cada estudante. Olha, nessa carreira que você escolheu aqui, a nota de corte é de tantos pontos. E aí, com essa informação, você tem como saber se, dadas aquelas circunstâncias, você passaria ou não. Então, atenção. O que é provisório aí? É provisório o fato de que, para dizer essa nota de corte, durante o período de inscrições abertas, o sistema, o SISU, se baseia nas inscrições feitas. Só que todos os dias os alunos podem mudar aquilo. Então, a nota de corte de uma carreira X num dia é de 712 pontos, no dia seguinte pode ir para 845, depois voltar para 739. Então, é tudo muito dinâmico. O que conta é do penúltimo para o último dia, né? Porque aí, normalmente, as inscrições já estão mais consolidadas. Então, em geral, os alunos usam os primeiros dias ali para, tendo essa informação provisória, para obter alguma referência. Agora, por que existe uma artificialidade aí que vocês precisam levar em consideração, né? Existem estudantes que se inscrevem como cotistas, mas depois eles não conseguirão comprovar esse direito. Então eles vão tentar se matricular e não vão conseguir, né? E aí sobrarão mais vagas. Existem também candidatos de outros estados que talvez não façam a matrícula. Eles colocaram ali para ver se passariam, mas por uma questão ou por outra não vão se mudar de cidade, não podem fazer a matrícula, perdem. Em terceiro lugar, existem resultados pendentes de vestibulares importantes. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, temos a UERJ. Muitos estudantes que querem fazer direito preferem a UERJ. Mas enquanto esse resultado da UERJ não sai, eles fazem sua inscrição no SISU e aí, de repente, passam para uma outra universidade, para a UFRJ, para a UF, para a Unirio. E quando sair finalmente o resultado da UERJ, eles vão se desmatricular daquela anterior e aí sobrará uma vaga, a nota de corte de novo. Ela vai descer um pouquinho. O mesmo acontece com estudantes de São Paulo, tem 2 grandes vestibulares cujos resultados ainda não saíram, FUVEST e Unicamp. E existem também candidatos com notas altas influenciando o corte da primeira e da segunda opção. O que é isso? Imagine um estudante que tenha
880 pontos no Enem, uma nota muito alta, e ele queira fazer engenharia de produção. E ele coloque engenharia de produção na FRJ como primeira opção e engenharia de produção na UF como segunda opção. Quando o SISU está calculando lá as notas de corte provisórias, esse estudante ele é levado em consideração em uma lista e em outra lista. Então, ele está influenciando para cima a nota de corte duas listas. Como na hora de se matricular, ele vai se matricular na primeira opção dele, que é o FRJ, na prática, digamos, a nota de corte da UF automaticamente seria um pouquinho menor. Então, isso, de novo, costuma acontecer em algumas carreiras a partir dessa convergência aí, né, de estudantes muito bons escolhendo opções muito semelhantes. Bom, como é que funcionam as inscrições do ponto de vista da lógica delas? Primeiro, dentro dessas duas primeiras chamadas que estão ali no calendário, quem controla todo o processo é o SISU, né, é o INEP. E ele controla isso a partir das opções que os candidatos colocaram até o final das inscrições em 10 de janeiro. Depois, os candidatos eles até podem manifestar o desejo de participar da lista de espera, né? Mas aí eles só podem fazer isso com a escolha da primeira opção. Então, fiquem muito atentos a isso. Só aquilo que foi colocado por você como primeira opção poderá ser usado para concorrência na lista de espera. Já já a gente vai ver alguns exemplos com respeito a isso. Depois, o INEP passa essas listas de espera por curso às próprias universidades. E aí quem organiza as reclassificações são as universidades. Então, se eu ali não passei e tal, tive uma dificuldade pelas primeiras chamadas do SISU e manifestei interesse de continuar concorrendo à minha primeira opção, que era, por exemplo, direito na Unirio, então eu vou precisar ficar ligado ao calendário de divulgação de resultados da Unirio. Pelo site da Unirio, o INEP não controlará mais esse aspecto. Por isso é que um candidato só pode estar inscrito em uma opção, que é a primeira, na lista de espera, porque não haveria como controlar, né, duas listas simultaneamente pelas várias universidades. Bem, então um exemplo aqui, alguns exemplos bem importantes. Eu coloquei na primeira coluna ali alguns eventos, né? O fechamento das inscrições no SISU, não está aparecendo SISU, vocês me perdoem por essa falha. Depois a primeira chamada, a segunda chamada, a inscrição na lista de espera e as reclassificações, como eu falei, feitas pelas próprias instituições. Imaginei 4 estudantes, né? Exemplos A, B, C e D. Então Maria, Pedro, Marcelo e Gabriel, no dia lá, 10 de janeiro, eles fizeram suas inscrições, cada um colocou sua primeira opção, sua segunda opção de curso. E aí, de novo, sendo bastante redundante, eles não poderão mudar mais isso após 10 de janeiro. Bom, Maria. Maria, então, quando sai a lista da primeira chamada, ela foi classificada na primeira opção dela. Vamos supor que seja medicina na UFRJ. Se ela foi classificada na primeira opção, ela não participa mais do SISU. Ela já passou por o que ela queria. Então, ela deve fazer a matrícula. E se Maria perdeu a matrícula, ou Maria depois desistiu e resolveu fazer outra carreira, bom, ela terá que esperar o SISU do segundo semestre. Ela não tem mais como concorrer, nem em lista de espera, se ela já passou para a primeira opção dela. Segundo aluno, o Pedro. O Pedro, na primeira chamada do SISU, ele foi classificado em sua segunda opção. Então, de novo, dando exemplos aí, direito, ele colocou direito na UFRJ como primeira opção e na UF como segunda opção. Ele então, essa lista lá, ele passou para a UF, que era a segunda opção. Ele pode ir lá fazer a matrícula ou ele pode não fazer a matrícula, né? Por algum motivo, não sei, mas tanto faz. Em qualquer uma das circunstâncias, ele continua concorrendo à sua primeira opção. Lembra que era direito na FRJ. Aí vem a segunda chamada do SISU, e aí ele foi classificado na primeira opção. Aí ele pode fazer a matrícula, né, nessa primeira opção, ou manter a que ele tinha feito. Então, ele tinha passado já para a UF, aí finalmente ele passa para a FRJ, ele resolve manter a matrícula na UF, não há problema nenhum, é só não se matricular na FRJ. Ou então ele resolve sim se matricular na FRJ, faz isso, mas de qualquer maneira, também aí nesse caso, ele não poderá participar de lista de espera porque ele já passou para o que ele queria.
Exemplo C e exemplo D na primeira chamada aí. Marcelo e Gabriel, eles não foram classificados em nenhuma lista. Então eles colocaram opção, segunda opção, mas não passaram, né, na primeira chamada. Então eles continuam concorrendo às duas opções na segunda chamada. E no caso da Marcela, repara, ela foi classificada na segunda opção. Então ela pode ir lá, né, fazer sua matrícula nessa segunda opção. E tudo bem, ela, né, poderá cursar depois essa carreira escolhida. Agora, o que acontece é que ela queria mesmo, era aquela primeira opção. Vamos supor, ela queria muito fazer uma certa engenharia na UF. Ela não passou por opção, mas ela continua querendo fazer aquela engenharia na UF. Muito bem, quando há o período de inscrição na lista de espera, já que ela não passou na primeira opção, ela pode se inscrever. Vai lá no site do SISU e diz, né, olha, eu quero participar sim da lista de espera. E aí vai ficar acompanhando as reclassificações da UF. Acompanhando isso, né, estamos torcendo aí, esse exemplo hipotético, Marcela em algum momento é chamada, vai lá, se matricula e aí vai para a UF, abrindo mão daquela segunda opção que ela teve. Ok? Agora, aconteceu uma coisa chata aí com o Gabriel. O Gabriel não tinha sido chamada, não tinha sido classificado na primeira chamada e também não foi classificado na segunda chamada. Bom, ele pode continuar concorrendo, mas lembra, ele só pode concorrer à primeira opção dele. E o que ele tem que fazer? No período determinado, ir ao site do SISU e manifestar desejo de estar na lista de espera. Só que ele não se inscreveu, ele perdeu o prazo, né, alguma coisa aconteceu. Então ele está fora da competição, ele não tem mais como participar do processo. Ok? Então não podemos perder essas datas aí. Há outras situações possíveis, mas essas são algumas típicas, né, sobre as quais os alunos nos perguntam. Bom, então com base nisso, muito importante, quando você for escolher sua primeira opção, primeiro, a primeira opção deve ser um curso mais desejado que a segunda opção. Isso me parece bastante lógico, né? Os numerais ordinais, primeiro e segundo, indicam isso, né? O que mais você quer fazer. Segundo, esse curso da primeira opção deve ser um curso em que exista alguma possibilidade de classificação ou reclassificação. Às vezes isso parece difícil, né? Você está muitos pontos atrás do último classificado, né, da nota de corte, mas é possível que haja muitas reclassificações, até por motivos que eu já citei. Então, você vai ter que avaliar, não existe uma matemática aí para isso, mas uma avaliação que leva em consideração algumas informações para saber eu tenho ou não tenho chance de ser classificado. Porque se não houver chance nenhuma, aí não adianta essa primeira opção, nem depois na lista de espera, né, será possível para o candidato passar. Então tem que ser um curso muito desejado e com alguma possibilidade de classificação ou reclassificação. E a segunda opção? Ela deve ser um curso que você aceitaria fazer, ainda que menos desejado. Lembre-se, a segunda opção só serve para a primeira e a segunda chamadas do Enem. Então, se você passar para essa segunda opção, você aceita fazer? Né? Porque se não aceitar fazer, qual o sentido de você ter feito essa escolha? Né? Você apenas desperdiçou uma chance. Então, vamos supor, o aluno quer fazer, vou dar um exemplo de novo de medicina que é muito concorrido. Coloca o FRJ como primeira opção, é o que ele mais quer, e o Unirio como segunda opção. Maravilha. Só que ele então passa para o Unirio e ele deseja cursar o Unirio. Ótimo, então se matricula e vai cursar. Agora vamos supor que ele tenha colocado como segunda opção nutrição, que é um curso muito legal, mas ele não deseja fazer nutrição, ele quer só medicina mesmo. E aí ele é classificado nessa segunda opção dele, que foi nutrição, mas não vai cursar, não se matricula. Então, para que ele fez isso? Né? Não faz o menor sentido. Tem que ser um curso que você aceitaria cursar, você gostaria mesmo, né, de fazê-lo. Bom, e segundo aspecto, tem que ser um curso em que a chance de classificação já exista nas primeiras duas chamadas. Por quê? Porque se você se coloca ali, né, faz uma escolha e aquele curso X, não existe chance nenhuma de você passar, então você não vai poder usá-lo na lista de espera.
Então é preciso avaliar isso se você tem chance ou não. Já vamos mostrar como se avalia isso. Bom, tomada de decisão. Primeiro, infelizmente, não dá para a gente antever o que os outros estudantes vão fazer quanto à primeira opção. Então, existe algo aí no SISU que é uma aposta, né? Mas, como toda aposta, a gente pode usar alguns critérios para fazer a escolha. Então, a gente pode fazer alguma espécie de avaliação, de análise do cenário. Um ponto aí é tentar perceber qual é a tendência dos candidatos que concorrem à mesma carreira, dos candidatos com pontuação ali semelhante, um pouco mais alta. Então, de novo, dando o exemplo de direito. Então, aqui no Rio, 3 públicas, né? O FRJ, UF e Unirio, principalmente, né? Participam do SISU. Muitos estudantes ficam ali na dúvida. Então, o que eu vou colocar como primeira opção? Né? Que eu posso até participar da lista de espera depois, o que eu coloco como segunda. Eu tenho que perceber o que as outras pessoas vão fazer. Né? Onde os candidatos com notas mais altas do que eu vão se inscrever. Então, essa é uma inferência que, de certa maneira, pode ser feita conversando com as pessoas, né? Procurando ali o entorno. E aqui, no caso do AZ, acho interessante porque vocês têm muitos colegas que são candidatos muito fortes, então dá para ter um bom referencial. Agora, essas inferências aí, elas podem levar em consideração algumas informações. Primeiro, as notas de corte de anos anteriores. Reparem que essa informação não é uma informação que se encontre com muita exatidão na internet. Vou procurar as notas de corte do SISU. Porque existem muitos momentos em que essa informação é divulgada. Então, essa informação acaba se perdendo. Nós vamos tentar organizar isso para vocês, colocar na nossa página do Facebook, para vocês terem algum referencial, pelo menos de 2013. Reparem, nota de corte muda de um ano para o outro, mas é possível ter alguma referência ali. Segundo, a gente tem que usar aquela informação da nota de corte provisória do último dia, né, da passagem do dia 9 para o dia 10. Isso ajuda muito a decidir o que vai ser possível ou não. Terceiro, é preciso avaliar a quantidade de vagas disponíveis, né, vagas oferecidas para aquela carreira. Ofereceram 50, 100, 200 vagas? Quarto lugar, o número de reclassificados em anos anteriores. Essa é uma informação que é possível buscar no site das instituições, FRJ, UF, etc., para ver ali quantas pessoas passaram, né, foram reclassificadas naquele curso. Por quê? Porque aí a gente pode tomar os próprios dados, né, ter uma noção de qual é a nossa distância para a nota de corte, ou seja, nota de corte ali do penúltimo dia, né, eu estou distante 20 pontos. Bom, será que eu consigo passar ou não? Dá para ter uma noção, né, se a gente souber qual é o grau de mudança de uma pontuação para outra. Né? As pessoas estão distanciadas a cada 5, a cada 10 pontos, são décimos. Mas mais importante que isso, a posição na classificação. Então, se há, 30 vagas, né, e a minha posição é a posição 42, né, eu estou em 42º, eu então sei que é preciso que 12 pessoas daquelas, né, dentre as 40 que foram classificadas, desistam, não se matriculem para eu ter chance. Então, essas 5 informações podem ser aí consideradas por vocês para fundamentalmente responder 2 perguntas. Quantas pessoas terão que desistir para eu conseguir entrar? Então, se há 50 vagas, eu estou na posição, né, 50 mais 40, então na 20ª posição, então é preciso que 40 pessoas desistam para eu conseguir ter uma chance. E essa quantidade de pessoas corresponde a que percentual do número de vagas disponibilizadas. Então, às vezes, no ano anterior, uma carreira numa certa instituição teve 100 reclassificações, numa outra houve 50 apenas. Mas, de repente, houve 100 no universo de, 500 vagas. E, no outro caso, 50 no universo de 10 vagas. Então, é possível que aquela que parecia reclassificar menos, na prática, reclassifique proporcionalmente mais. Então, tudo isso tem que ser analisado por vocês para tomar a decisão. Agora, um pequeno exemplo aqui.
Vamos imaginar um caso de um aluno que colocou medicina na FRJ como primeira opção, então ele está apostando a chance dele da reclassificação, porque pela nota de corte ele está um pouco distante ainda. E ele colocou o Unirio como segunda opção. Ok. O que acontece? A posição dele na Unirio é 250, centésima quinquagésima posição. E ela oferece, a Unirio, vamos supor, 77 vagas no curso de medicina. Olha o que acontece aqui. Se todos os primeiros 77 estudantes classificados não fizerem matrícula, que é uma hipótese, né, absurda, então serão chamados, na segunda chamada, outros 77 candidatos. Se a gente somar os 77 primeiros da primeira chamada com os outros 77 da segunda chamada, serão 154 candidatos. Só que esse aluno ele estava na posição 250. Então, na verdade, ele colocou, lembra, segunda opção, medicina na Unirio. Já seria possível fazer a conta para saber que ele não passaria para a segunda opção dele. E essa segunda opção não entra na lista de espera. Então ele jogou fora essa segunda opção dele. Então é importante fazer essa pequena conta. A conta é: a sua posição deve ser menor que 2 vezes a quantidade de vagas oferecidas, né? Para você ter alguma chance. Se não for, né, menor do que isso, então já sabemos, é matematicamente impossível ser chamado. Estou falando, lógico, da segunda opção. Então, para fechar essa parte aqui, pense muito bem na segunda opção. De novo, alguma coisa que você aceitaria cursar e na qual você tem a chance de classificação na primeira chamada ou na segunda chamada. Se não tiver, depois da segunda chamada, não adianta mais. Então, volto a lembrar aqui como é que é o calendário do SISU. Então, dia 10 de janeiro, se encerram as inscrições. Muita atenção nesse período aí para tomar uma decisão muito acertada. E, principalmente, evitem deixar tudo para a última hora, porque o sistema fica congestionado, a gente sabe que existe uma certa instabilidade, às vezes, na internet, isso pode ser um problema, né? E a outra data aqui importantíssima é aquela do 7 de fevereiro. Se você não foi chamado para a sua primeira opção, mas deseja muito concorrer às vagas dela, então você precisa se manifestar, né, no site do SISU nesse período, e essa é a data final. Ok? Se vocês tiverem outras dúvidas, podem acessar a nossa fanpage no Facebook ou Twitter, né, lançar alguma pergunta, ou então vocês podem até o site do AZ mesmo, né, diaz.com.br, e aí ali embaixo tem a referência para esses sites, enfim, com outra informação que vocês precisam obter. Bom, desejo muito boa sorte aí nessas inscrições, tomara que vocês nem precisem de tanta estratégia assim e consigam passar logo de primeira. Tudo bem?